Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a abordagem socio-interacionista em educação profissional. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do Vygotsky, né? Já é uma grande referência na educação, especialmente então pelas suas contribuições na compreensão que a cultura e a sociedade têm na formação da mente, dos processos mentais superiores, da questão então da cognição. É muito importante a contribuição dele, porque ele vai mostrar que entre o interno, né, a cognição interna e a exterioridade, entre o que está fora, a sociedade, né, etc., há uma mediação, né, que permite que a gente, né, internalize determinados saberes, determinadas formas de comunicação, determinadas relações, formas de se relacionar socialmente, né? E que a gente consiga também se relacionar com os outros, seja ir para fora, né? E que exista comunicação possível, que exista relações sociais possíveis. Né? Então, essa mediação ela vai se dar para ele por meio da linguagem, né? E dos instrumentos. Pensando que já nessa época, né, a gente está na saída da Revolução Russa, né, quando ele começa a estudar, a questão do instrumento é muito importante, porque ela representa, então, né, a questão do proletariado e etc., mas também para ele, o instrumento ele é uma relação com o mundo material, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora, para não demorar muito em Vygotsky, que já é um pouco mais conhecido de vocês, certamente, nós vamos falar um pouquinho da relação dessa abordagem com a educação profissional, ou melhor, como que determinados autores e determinados pensadores da educação profissional foram se apropriando e, digamos assim, recontextualizando esta abordagem para a questão da aprendizagem do trabalho pelo trabalho. Então, o primeiro grande foco e um dos trabalhos interessantes que nós temos à disposição é o de uma pesquisadora norueguesa, Liv Mielde, que inclusive publicou em português alguns textos dela, né? Que vai dar ênfase à questão da interação e da importância da interação e de determinados contextos organizados, né, para que essa interação ocorra, em especial, né, um tipo de contexto muito característico da educação profissional e muito poderoso, que é a questão da oficina. Né? Então, a gente está acostumado em falar em laboratórios, por exemplo, né? Muitas vezes a gente chama a sala específica de uma área técnica de laboratório, mas o que ela e o Jarbas Novelino Barato vão dizer é que é o seguinte: em educação profissional, a gente precisa transformar o laboratório em oficina, ou seja, um lugar onde a gente aprende e exerce um ofício, e aonde vai haver justamente uma alta interação entre os aprendizes, entre o mestre e o aprendiz, entre o professor e os aprendizes, mas também com todas as ferramentas, os instrumentos e também com essa linguagem que vai permitir, então, essa mediação e essa internalização de vários dos processos do trabalho, por exemplo. Né? Outro grande pensador para nós aqui no Brasil, que vai se apropriar também dessa questão de uma forma muito interessante, é o Jarbas Novelino Barato. Para Liv Mielde, então, a oficina tem propriedades mágicas. Essas propriedades mágicas é que parece que há uma química que acontece nessa oficina, né, que faz com que os alunos aprendam, né, de uma forma muito especial. Isso porque justamente por meio dessa interação, desse compartilhamento, né, dessa atividade que vai acontecer, o aluno vai se deparar não só com os problemas, com as palavras, com as nomenclaturas, com as pessoas que sabem, né? Mas também com digamos assim, todas as dimensões daquela atividade, por exemplo, né, do olfato, do toque, enfim, tudo que envolve, né, a relação do corpo com
o trabalho com, digamos assim, aquela atividade laboral que está sendo aprendida, né? E assim é possível que os alunos se aproximem da famosa zona de desenvolvimento próximo, proximal, que é um conceito do Vygotsky, né? Que vai dizer justamente isso, entre o desenvolvimento real do estudante, ou seja, entre aquilo que ele já sabe, digamos assim, e o desenvolvimento potencial, que é onde ele pode chegar, digamos assim, existe uma zona de aproximação do aluno, né, em que esses intercâmbios vão fazer que, com a ajuda de outros colegas, do mestre, né, e deste ambiente, ele vai poder avançar no seu desenvolvimento real, né, em direção ao seu potencial, tá bom? Agora, uma das contribuições mais bonitas, talvez, a meu ver, é a do Jarbas no Barato, quando ele vai falar da aprendizagem mediada por obras. Obras do trabalho. E aqui as obras, elas têm um significado muito genérico, de qualquer trabalho envolve alguma obra, né? E essa obra, como ele vai dizer, né, é um princípio organizador das atividades de aprendizagem em programas de formação profissional. Então, para ele, né, a obra, ela potencializa essa aprendizagem, ela canaliza, ela catalisa, ela organiza também as possibilidades de aprendizagem, né? E ela também tem esse poder de transmitir, ou não transmitir, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas de fazer sentir, de demonstrar, de produzir, né, efeitos como o efeito do fazer bem feito, as suas dimensões, as dimensões estéticas, as dimensões éticas, as dimensões políticas, as dimensões, digamos assim, de transformação do trabalhador que se vê, né, realizando uma obra, né? Então, isso permite também que o trabalhador se identifique com aquela atividade, ou não, obviamente, né? Nem todo mundo vai se identificar, evidentemente, com uma profissão, né? Isso não é realista, né? Pensar assim. Mas, se é possível, né? A gente pensar como que, afinal de contas, um aprendiz se relaciona com uma atividade laboral, com uma profissão, a gente pode pensar que a obra é uma forma de mediação muito privilegiada e muito importante para que todas essas identificações, essas aprendizagens, elas possam ocorrer, tá bom? Tem um livro muito bonito dele, que fala sobre o fazer bem feito, né? Em que ele vai analisar inúmeras situações de oficinas e de contato de estudantes com a obra, uma obra laboral, né? E que vai de certa forma, né, ilustrar essa importância de envolver os estudantes com essas obras laborais. Então, isso pode permitir que a gente pense a aprendizagem, por um lado, mas também o ensino, porque a gente pode organizar o ensino a partir desta referência que é a obra laboral, né? Mesmo que a gente não consiga reproduzir, por exemplo, o contexto perfeitamente idêntico ao de uma situação real de trabalho. Então, é muito interessante ler esse livro, em que vai ter vários exemplos de estudantes que estão aprendendo determinado ofício, né? Como por exemplo, um técnico em eletrotécnica, né? Que está aprendendo a fazer uma instalação elétrica, em que o aluno consegue realizar uma instalação elétrica, né? Ela funciona, mas ele não está satisfeito, ele vai querer refazer porque ele acha que não ficou bonito, não ficou bonita o suficiente para atingir o padrão de beleza de uma instalação elétrica que deve ter. Então, isso ilustra, né, que o trabalho não é algo completamente, né, digamos assim, uma atividade mecânica desprovida de todas as dimensões da cultura, muito pelo contrário, né? Toda obra, ela envolve, assim como a obra de arte, né, ela envolve todas as dimensões
né, da cultura e das relações do aprendiz com o seu fazer, com o outro a quem esta obra se destina, tá bom?